Fallout é de esquerda, Fallout é de direita. Nem de esquerda, nem de direita, meu. Fallout é ambidestro. Ah, cala a boca! Fallout estreou no Prime Video e está fazendo muito sucesso. Inspirada numa cultuada franquia de jogos eletrônicos, a história se passa num mundo pós-apocalíptico, em que a civilização foi pro saco após uma guerra nuclear entre China e Estados Unidos. Nesse futuro onde baratas são do tamanho de tartarugas marinhas e a radiação brinca de pira numa paisagem desértica e devastada, uma parcela ínfima dos seres humanos habita estruturas fortificadas conhecidas como Vaults, que foram construídos no pré-guerra pela Vault-Tec, uma mega corporação que tem grande impacto na história, tanto na série do Prime quanto nos jogos. Falando especificamente da série, após um prólogo que mostra o momento em que as bombas caíram e a civilização foi pro vinagre, nós passamos a acompanhar Lucy, uma habitante de um desses Vaults, o de número 33, aproximadamente 2 séculos depois desse dia do julgamento final. Vivendo ela sua pacata vidinha nessa comunidade subterrânea que replica, dentro do possível, aquela vibe de cidade interiorana do meio-oeste estadunidense. Os habitantes do Vault 33 são apresentados todos com aquele ar inocente e otimista, carregando orgulhosos consigo a certeza de que eles são parte do último resquício de civilização naquele futuro destruído. Entretanto, após a cerimônia de casamento de Lucy com um habitante de outro Vault, algo dá errado e nossa protagonista tem que sair daquela que foi a sua casa por uma vida inteira e conhecer finalmente o mundo externo aos Vaults. E é aí que a trama vai se desenrolando de fato. Pois bem, falando sobre as referências tanto dos jogos quanto da série, Fallout é, claro, fortemente inspirado naquele clima de paranoia da época da Guerra Fria, em que duas superpotências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, disputavam a hegemonia global através de embates indiretos, influenciando conflitos mundo afora e ampliando a sua esfera de influência. No nosso mundo real, um eventual embate direto entre essas duas nações significaria muito provavelmente o fim da civilização como a conhecemos. Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética dispunham de um arsenal nuclear que, bordão da época, seria capaz de destruir o mundo diversas vezes. Uma digressãozinha rápida é que essa frase não está exatamente correta. Se houvesse uma guerra nuclear, o mundo ia ficar muito bem, obrigado. Fiquem tranquilos, quem iria se fuder era a gente e diversas outras espécies de seres vivos. Mas o nosso blocão de rocha preferido ia continuar suave, vagando solto no espaço, de repente até mais feliz, porque não ia ter mais um bando de arrombado explodindo bombas na sua superfície. Voltando ao tema, então, nesses anos de Guerra Fria, o medo de um choque direto entre essas duas superpotências se tornou uma verdadeira paranoia. Foi então nessa época que tivemos o macartismo, a crise dos mísseis, a corrida espacial e um boom na indústria e comércio de construção, venda e instalação de bunkers de todos os tamanhos e preços para os mais diversos públicos. Bunkers, vaults. Começaram a sacar? Pois bem, dada a informação de que a história de Fallout é fortemente inspirada no medo do Armagedon nuclear como resultado do choque entre Estados Unidos e União Soviética, é impossível entender Fallout sem compreender esse contexto geopolítico do nosso mundo real. E foi isso que a internet fez. Muitos começaram a apontar a série como uma forte crítica ao armamentismo, à indústria da guerra, aos interesses escusos das megacorporações e à paranoia anticomunista. Mas eis que então esses apontamentos começaram a receber o contraponto de que, se não houvesse um bloco comunista para ser combatido, sequer haveria guerra para início de conversa. Claro, sobre esse contraponto existe um plot twist mais para o final da primeira temporada que enfraquece essa linha de raciocínio. Mas eu não vou dar spoiler sobre isso. O fato é que os debates nas redes sociais começaram a se tornar mais intensos. Que surpresa. Com pessoas argumentando que essa sociedade idílica, pacifista e levemente comunal do Vault 33 era uma frágil ficção perante o mundo real, o da superfície. Esse que, por sua vez, era extremamente violento,
armado até os dentes e bastante individualista. O que provaria, segundo esse argumento, que a intenção da série seria o de demonstrar pacifistas como seres ingênuos e vítimas fáceis a qualquer bandido que invada seus lares. Em resumo, reclama do armamentismo, mas se alguém invadir o teu Vault, vai fazer o quê? Vai chamar o Batman? Por outro lado, há quem responda que a ingenuidade dos habitantes do Vault 33 refletiria mais uma classe média alienada em seus condomínios fechados, reclamando de problemas fúteis, agarrados ao ideário de que eles são o último bastião da cultura, da ética e dos valores superiores da civilização. Em resumo, tá trancado no teu Alphaville subterrâneo brincando de lutinha e tiro ao alvo, enquanto os pobres estão lá fora sobrevivendo no mundo real, né, seu fascista? Tem um excelente vídeo do Central Pandora que fala sobre a genialidade de Fallout na crítica política que tanto os jogos quanto a série se predispuseram a fazer. Uma frase que é dita nesse vídeo deles que eu gostaria de citar é: Fallout é uma caricatura perfeita das políticas da nossa sociedade, das verdades por trás das guerras, da fragilidade da democracia e do perigo de nos fecharmos em refúgios que não desafiam as nossas ideias. Desenvolvendo essa frase sob a minha perspectiva e baseado na minha experiência jogando jogos e assistindo a série, a principal questão que salta aos olhos é como o cidadão comum está sujeito a interesses poderosos que estão muito, mas muito acima de como a informação chega a nós, réis mortais. Mas antes que você venha escrever nos comentários que "mas é isso mesmo, no meu grupo de WhatsApp eu recebi uma notícia que falava que..." Calma, meu ponto é justamente esse. Talvez, e apenas talvez, essa notícia que você recebeu de A falando sobre os interesses escusos de B também seja A manipulando você. Só joguei essa possibilidade aqui, reflete sobre isso. Enfim, esse tipo de coisa é retratado em Fallout sob a perspectiva de personagens que são basicamente o americano médio. Alguém que viveu a guerra ou é descendente dos que viveram, se entendendo inicialmente como um bastião dos bons valores da civilização, mas que vai descobrir aos poucos que o American Dream está sujeito a interesses corporativos e estatais. E nesse momento eu nem estou fazendo uma conclusão se isso procede ou não no nosso mundo real. Sim, procede. Mas o ponto aqui é que, sim, essa é a tônica dos jogos e aparentemente da série. Então o que? Fallout é anticapitalista? Não, até porque os jogos são da Bethesda e a série é do Prime. Empresas que lucram bastante em duas áreas do entretenimento que movimentam milhões, bilhões todos os anos. Retornando à frase do Central Pandora, Fallout é uma caricatura da nossa sociedade. Até porque, como eles mesmos apontaram no vídeo deles, se não fosse assim, Fallout não seria uma sátira, seria uma propaganda. Sim, é inegável que existe uma crítica às megacorporações e seus interesses de lucro com a guerra. Afinal, se há guerra, há alguém lucrando com a guerra. E se você acha que não existe isso no nosso mundo real, pesquise sobre a Lockheed Martin, para início de conversa. Por outro lado, Fallout satiriza os interesses escusos do aparato estatal, até mesmo chegando a ecoar teorias da conspiração de um deep state na figura do Enclave, que seria nesse universo ficcional uma espécie de estado paralelo, que ele sim comandaria as decisões políticas relevantes dos Estados Unidos enquanto nação. Como eu disse, tanto nos jogos quanto na série, nós acompanhamos a guerra final e o pós-civilização pela perspectiva de personagens que são americanos. O que me leva a confabular comigo mesmo. Como seria se a Bethesda criasse um jogo, ou a Prime, um spin-off, chamado Fallout Shanghai? Nesse hipotético jogo ou série, nós veríamos pela primeira vez a perspectiva de um cidadão comum da China durante ou após essa guerra final com o Ocidente. Claro, nesse contexto fictício do universo de Fallout. E se você é um adulto na sala e não alimenta o seu viés apenas por teorias da conspiração que você recebeu no Zap, você vai concordar comigo que a China é um país importante na geopolítica atual, com todas as suas contradições, defeitos e qualidades. Se você tiver um viés mais de esquerda, talvez enxergue a China sob uma ótica mais do Elias Jabbour, por exemplo, um país do socialismo do século XXI. Se você tiver um viés mais da direita liberal,
Talvez entenda a China como uma espécie de capitalismo de Estado. Em ambos os casos, você vai concordar que se trata de um país interessante para usar de palco num cenário hipotético que reflita as contradições desse modelo de país. E arrisco a dizer que numa hipotética história assim, um hipotético cidadão comum vivendo na China de Fallout descobriria ao longo de sua jornada que ele tinha como algumas verdades suas verdades que verdades não são. Da mesma forma como o personagem americano nos jogos sempre descobre. E entre o lanchinho radioativo e o caçador de recompensas necrótico da vez, tanto o chinês quanto o americano desse futuro abandonado por Deus pode vir a ter uma epifania. Uma verdade que lhe vem à mente tão rápido quanto o flash de luz da detonação de uma bomba atômica. War never changes. É isso aí, galera. Curta e compartilhe o vídeo, liga o sininho e se inscreva no canal para mais desabafos como esse. Eu sou Breno Barata, feio, fuerte e formal. E esse foi o Cantinho do Breno. Até a próxima e